Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nesse momento de aprendizagem. Vamos hoje se aprofundar sobre um assunto bem interessante, que é a educação à distância, né? Como tecnologia aplicada a EPT. Na educação à distância, né, que é essa nova metodologia de ensino, que hoje, segundo estimativas, está à frente da educação formal, nós podemos utilizar diversas ferramentas que serão depois aprofundadas durante a nossa explanação. Esse trabalho, ele é um trabalho que é direcionado para a disciplina eletiva Educação e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o PROF-EFT, ofertado pelo Instituto Federal do Sertão de Pernambuco ao professor Francisco Kelser de Oliveira. Eu sou o discente Orian Vasconcelos Carvalho, né? E estarei aqui junto com vocês trilhando esse caminho relacionado à educação à distância como tecnologia aplicada à EPT. Vamos lá? Espero que todos vocês estejam preparados para fazermos essa troca de experiência. Gente, a educação à distância, ela tem sido uma prática educativa, né? Apesar da noção de que a educação à distância ainda é muito recente, ela já existe, né, há um certo tempo. Durante o ensino remoto, nós vivenciamos que a educação à distância ela foi uma das práticas mais utilizadas durante o período de ensino remoto, que foi aquele período que nós não podíamos frequentar o nosso espaço escolar, né? Então ela acabou sendo fortalecida. Apesar de nós já termos, né, como posso dizer, ferramentas, né, que possibilitassem que o ensino hoje ele não seja só aquele ensino formal em uma sala de aula, em um espaço físico, né? Ele pode ser propagado por diversas formas. Nós vamos pensar um pouco, né? A tecnologia ela vem auxiliar a sociedade em diversas nuances. Por exemplo, comunicação, né? Anteriormente as comunicações eram por cartas, correspondência, telefone fixo, né? Se você queria saber de um amigo, de um parente, você tinha que mandar uma carta ou usar um orelhão. Hoje a tecnologia avançou e instantaneamente você consegue conversar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo através do advento da internet e de outras tecnologias. Então, nesse sentido, a educação também tem que percorrer esse mesmo percurso, né? Qual percurso, professor? O percurso dessa integração, né? Essa integração que vem a fortalecer as sociedades. Então, penso como educador e também como aprendiz que a educação tem sempre que estar acompanhando os processos evolutivos da sociedade. Até porque, gente, os nossos jovens, eles são jovens de uma geração bastante antenada, que, apesar de eu acreditar que certos padrões devem dar continuidade, a gente também tem que observar que o jovem de hoje ele quer novidades tecnológicas, ele quer novos aprendizados e vertentes que acabem estimulando o seu processo educacional. Ele não quer mais aquele lousa, giz, quadro, pincel, né? Ele quer novas metodologias que venham a contribuir com o processo de ensino dele e acabem o estimulando a cada vez mais estar se interessando nos processos educacionais. Aqui tem uma pequena apostila, né, que foi uma parte do material construído também durante o componente que nós realizamos, que faz um apanhado sobre educação à distância, né? Quando surgiu a EAD no Brasil, né? No cenário nacional, a educação à distância começou a aparecer por volta de 1984, com o Instituto Monitor. Então percebam que a educação à distância ela não é recente, né?
Logicamente, ela passou por transformações, né, durante todo esse percurso até os dias de hoje. Professor, mas o que seria essa educação à distância? O que seria essa educação à distância? Então aqui ele traz algumas vertentes. Todas as definições encontradas têm muito em comum no que diz respeito aos seguintes aspectos relacionados à educação à distância: a forma de estudo, a distância física entre professor e aluno e o uso de tecnologias de informação e comunicação, os TICs, para promover a interação. Interessante frisar, gente, recentemente eu estava escutando uma entrevista do Mauro Sérgio Cortella, eu creio que o nome está correto, e ele fez uma observação bastante interessante. Quando nós pensamos em educação à distância, nós pensamos somente na questão do computador, do tablet, da internet. E aí ele fez uma observação bastante interessante e inteligente, que até eu também nunca tinha observado. A educação à distância, gente, ela sempre existiu, Ela sempre existiu. Quando você sai da escola formal e leva o seu caderno, leva um livro da escola para sua casa, você já estava praticando a educação à distância, porque ali também o professor não estava totalmente interagindo com você. Ou seja, a educação à distância ela sempre existiu. O que mudou de fato foi as suas nuances, tá? Então essa apostila aqui, que depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, na nossa plataforma de ensino, tá? A gente vai fazer uma leitura breve sobre ela nesse momento, até porque é uma apostila muito aprofundada, bastante interessante, que faz um apanhado geral, e talvez nessa videoaula não seria, não teria tempo necessário para que nós pudéssemos explanar totalmente ela. Mas, professor, me explica, de que forma a EPT está ligada com a educação à distância, Eu vou trazer um caso bem específico, que eu acho que nossas vivências elas dizem muito sobre o que nós aprendemos, Eu atuo no Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari, no município de mesmo nome, no estado do Amapá. Aqui, os nossos cursos são semipresenciais, ou seja, em certos momentos nós estamos em contato diretamente com o aluno em sala de aula, ainda naquele processo formal, de troca de experiências do professor com o aluno, que é muito interessante. E em outros momentos nós estamos atuando no processo de educação à distância. Mas, professor, o senhor disse que a educação à distância sempre existiu, E como funciona a educação hoje, à distância no centro de referência? Aí que eu vou demonstrar agora para vocês a nossa plataforma que é utilizada para a educação à distância, que é a plataforma AVA, Nossa plataforma AVA, que quer dizer Ambiente Virtual de Aprendizagem. A plataforma AVA, eu costumo dizer aos alunos que é como se fosse uma rede social, onde você consegue interagir, você consegue realizar as suas atividades, tirar as suas dúvidas e realizar os seus trabalhos e avaliações, tá? Professor, então como é que funciona? Como é que eu, um aluno de EPT, posso fazer o uso de uma plataforma como a AVA? Primeiramente assim, gente, o aluno, por exemplo, está fazendo um curso técnico e aí é criado um calendário para ele, onde durante as semanas ele é delimitado para ele os dias de aula presencial, onde ele tem que estar no polo, que vai haver aquela troca ali de experiências com o professor, com o próprio aluno, com seus colegas, que é muito importante, aquele tira dúvidas assim, mais de perto, o momento de explanação. E em outros momentos aquele calendário vai estar descrito como EAD, que é o momento que o professor já vai estar ali com a sua sala de aula organizada. Como assim, professor, sala de aula organizada? Uma sala de aula, que é criada dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que nós podemos talvez tratar como um ambiente que auxilia, que é uma tecnologia para o EPT. Não deixa de ser, A educação à distância
é uma nova linha de processo educacional. E o ambiente, o AVA, o Moodle ou outras ferramentas, talvez sejam aquela ponte que vai fortalecer essa educação à distância, não é verdade? Então, por exemplo, o uso do AVA através da educação à distância permite que qualquer aluno possa fazer um curso dentro da instituição. Logicamente, ele tem que ter os encontros presenciais com o professor, né, que é importante essa presença também. Mas boa parte da grade curricular, ela é 100% EAD. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque hoje, boa parte dos nossos acadêmicos, estudantes, eles são pessoas que trabalham de manhã e à tarde. E isso é uma rotina de boa parte dos estudantes e acadêmicos brasileiros, né? Hoje você tem que ter o seu emprego para você manter os seus estudos, comprar seu material, utilizar o seu transporte, né, coletivo ou particular, para poder ir para o seu camp. Então, a educação à distância possibilita que seu aluno consiga, claro que de acordo com as suas possibilidades, organizar o seu tempo e ter ali aqueles momentos que ele vai se aprofundar no assunto, mas não vai ter necessidade de estar a todo momento no polo, e o que muitas vezes ocasiona a sensação de cansaço, que não dá para continuar, que é muito cansativo, não dá para continuar estudando, só trabalhando. Então talvez a educação à distância, o aluno criando hábitos saudáveis, como sendo disciplinado, sendo organizado, cumprindo os prazos da atividade, é uma educação transformadora de fato. Me recordo que quando estudei no ensino na universidade, que também foi através de uma educação à distância, foi um mundo muito novo para mim, né? Um mundo muito novo, onde eu aprendi a me readaptar àquela realidade, sendo mais organizado, tendo mais compromisso, adotando uma agenda do meu tempo, né? Porque a educação à distância entende-se que é mais fácil, mas não, ela exige mais compromisso, mais empenho, mais dedicação do aluno que talvez o ensino presencial. Li um dado recentemente que achei bem interessante, infelizmente não tenho aqui a fonte no momento, que a EAD, a educação à distância no Brasil, já passou a quantidade de alunos presenciais. Me orgulho muito porque me recordo na minha época de formação, a educação à distância ainda sofria muito preconceito, como se fosse algo que não seria possível ter aprendizado, não seria possível ter conhecimento. E a educação à distância, através desses anos, vem mostrando a sua força, e mostrou através de pessoas como eu, que passou no concurso público federal, realmente se empenharem, não importa a metodologia de educação, mas a sua dedicação, você consegue almejar possibilidades ainda maiores. Mas vamos lá, professor. O senhor trouxe aí uma tecnologia que seria, de repente, a plataforma AVA, né? Um ambiente virtual de aprendizagem, que não é de só uma instituição, é uma plataforma que ela é utilizada por diversas universidades, IFES, etc, né? Professor, como funciona esse ambiente virtual de aprendizagem? Isso é uma pergunta bem interessante. Vocês vão perceber aqui, quando eu clicar em meus cursos, vocês vão perceber que eu estou em diversos outros cursos. Por exemplo, aqui eu estava fazendo um curso de ambientação e educação à distância, um componente de ambientação e educação à distância de um curso de robótica, né? Aqui, eu já estou cursando um componente chamado Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica, que é uma pós-graduação em EPT, né, que eu estou também fazendo. Ou seja, e aqui eu estou como professor em um curso técnico em controle ambiental. Ou seja, é uma plataforma muito bem organizada, muito bem estruturada, né? Porque você consegue estar ali na mesma plataforma em muitos ambientes. Eu costumo chamar de salas, né? Falo para o aluno, olha, essa aqui é a nossa sala de aula. É como se fosse uma sala, aquela sala fixa
na unidade, no campus, né? Mas aqui é a nossa sala virtual. Então vamos, por exemplo, aqui, ó, pegar um componente aqui de controle ambiental, né? Ou melhor, vamos pegar aqui ambientação em EAD, que é de um curso, né, que eu estou fazendo em pós-graduação. Então o aluno automaticamente ele tem que estar matriculado nessa sala de aula para que ele possa acessar as atividades, as apostilas, os vídeos, etc. do professor. Então vamos entrar? Então vamos entrar aqui para que vocês achem bastante interessante. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, mostra o login do aluno, ou seja, né, que estou logado aqui. Aqui você pode trocar mensagens com o professor, né? Nós temos muito hábito hoje, que é um hábito até mais instantâneo, de sempre mandar mensagem pelo WhatsApp. Mas muitas vezes, gente, o docente ele não tem tempo de ficar olhando mensagem do aluno pelo WhatsApp. E também acho que nem é coerente adotar essa atitude. Então, por que também não se habituar a mandar mensagem por aqui, ó? Ó, eu recebo e envio mensagem por aqui para os meus alunos também, tá vendo? Então, é uma metodologia bem interessante. Inclusive, o próprio aluno fica respaldado, né? De qualquer informação que ele pergunte ao professor, e o professor vai ali auxiliar o aluno através da plataforma, tá? Aqui, por exemplo, ó, o aluno Alan perguntou da nota dele de um período avaliativo chamado N2, dizendo que ele estaria aprovado. E aí eu sinalizei para ele: Alan, tudo bem, vou revisar suas notas. Ou seja, é uma possibilidade muito boa, até porque esse aluno aqui muitas vezes ele pode estar em outro município, mas não precisa vir aqui no polo se comunicar comigo, né? Ele manda por aqui, a gente interage por aqui, e os alunos também podem interagir não só com os professores, mas com os próprios alunos, tá bom? Então, retomando aqui, vamos olhar mais um pouquinho aqui para baixo, tá? Essa tipo de tecnologia aplicada ao EPT, que seria a plataforma AVA na educação à distância. Aqui, ó, uma coisa bem interessante, que é a linha do tempo, tá vendo? Quando você está matriculado através de salas de aula, através dos seus cursos, ó, meus cursos, aqui a linha de tempo vai te ajudando a se organizar através das datas que estão sendo estipuladas, as avaliações que você deve fazer. Então é muito importante que o aluno adote um calendário próprio, né? No próprio celular hoje nós temos o calendário do Google, né? Ali particularmente eu gosto de colocar ali porque ele gera alertas para que você possa trabalhar e ter um cronograma de ação das suas atividades. Como eu disse anteriormente, a educação à distância, ela não é fácil pelo fato de ser à distância, né? Ela se torna menos complexa se você for organizado, comprometido com o seu tempo e realizar as suas atividades em tempo hábil. Só uma observação aqui, por exemplo, eu tenho uma atividade para fazer hoje, até o dia 15, né, às 23h59, eu faço essa atividade. Depois tem outras. Vou deixar tudo para a próxima semana. E aí começa a acumular outras atividades. E quando eu vejo, em vez de 3 atividades, já tenho 6. E aí começa a gerar uma bola de neve negativa, que é a bola de neve, né, da questão de não se organizar durante o ensino à distância. Gente, aqui, ó, nós temos 5 usuários online, que podem ser tanto os professores quanto os alunos. Aqui eu tenho o professor Rafael Cavalcante, está online. Também tenho alguns alunos, como a Valdinéia, a Valdicléia e a Maria de Jesus. Aqui, nesse resumo de cursos, que é bastante interessante, está todos os cursos que eu estou matriculado, tá? Os IFES dão muita possibilidade de você fazer cursos. Então você tem que ter esse acompanhamento, vem aqui, olha, geralmente você deve organizar o seu calendário para sinalizar para você quando vai haver uma próxima atividade, para que você não se perca e consiga acompanhar e finalizar com êxito o seu curso,
tá bom? Aqui, ó, os próximos eventos, né, recuperação final, atividade avaliativa. Então tudo isso você tem que ter o hábito. E o mais importante, a plataforma AVA, como tecnologia na educação profissional e tecnológica, o aluno tem que ter o hábito de cotidianamente acessar a plataforma, porque ou pode ter mensagem do professor, ou pode ter uma observação sobre algum componente, alguma avaliação que for postada. Então o aluno ele tem que ter esse acesso cotidiano, nem que seja 1 hora por dia ou meia hora por dia, para ele sempre estar atento às informações do seu curso. Percebam quanto requer autonomia a educação à distância, tá bom? Agora vamos novamente aqui entrar no curso, em algum dos componentes. Vamos entrar aqui talvez nesse componente, deixa eu me lembrar qual é o componente, que é o componente, né, de ambientação e educação à distância. Olha o quanto é importante esse componente durante o processo de ensino e durante o percurso do aluno no IFE, no campus ou na universidade. O componente de ambientação e educação à distância, né, ele é um componente que vai ambientar, ou seja, fazer com que o aluno se adapte à plataforma e consiga caminhar com seus próprios passos dentro da educação à distância. A educação à distância, para muitas pessoas, ainda é algo muito novo, que requer ainda muito aprendizado. Então é importante que os alunos eles venham ser adaptados. E os IFES têm geralmente em todos os cursos iniciais esse como o primeiro componente, que é uma ambientação e educação à distância, onde o aluno ele é trabalhado não só dentro da plataforma, né, com atividades. Vamos ver aqui, ó, nessa página aqui, nesse curso, por exemplo, tem um mural de avisos. Professor, mas lá na minha universidade também tem um mural de avisos no próprio pátio da universidade. Legal. Na educação à distância também não temos nossos quadros de avisos. Então, por isso que eu digo, o aluno ele tem que ter esse hábito cotidiano de explorar a plataforma, né? Porque aí, se tiver algum aviso aqui de alguma remarcação de prova, ele vai estar ciente daquela remarcação de prova e não vai perder a prova. Aqui nós temos, por exemplo, uma mensagem de olá aluno, né? O plano de ensino do professor, para que o aluno tenha entendimento de como vai funcionar o percurso do professor durante toda a oferta do componente. Nós temos os fóruns de notícias, onde o professor coloca alguma coisa ali interessante, coloca de repente um curso que está aparecendo na internet, para que o aluno possa ainda mais melhorar o seu entendimento. Tem a hora do cafezinho, que é aquele momento ali que o professor interage de uma forma bem descontraída com os seus alunos, né? Nada formal, aquela conversa sadia, se conhecendo, batendo um papo um com o outro. Tem os fóruns de dúvidas, que é a possibilidade do aluno ali entrar diretamente com o professor. Como eu disse anteriormente, a plataforma AVA, como metodologia utilizada na EPT, na educação profissional e tecnológica, ela te dá as mesmas possibilidades que o ensino presencial, vamos dizer assim, que uma universidade tradicional. Porque, por exemplo, eu estou com uma dúvida, poxa, mas eu faço EAD, não tem como tirar dúvida com o professor, que é só na sala de aula. Não, você pode direcionar a seu fórum de dúvida aqui na parte onde o professor colocou o fórum, né? Você vai lá, pergunta, e o professor em 24 horas, a depender da entrada do professor na plataforma, ele vai responder, tá? Aqui, ó, assim como uma sala de aula, o professor também coloca o seu material, né? Daqui tem uma agenda, colocou um vídeo se apresentando, né? Um vídeo se apresentando para o aluno, como se fosse uma sala de aula. Coloca aqui os encontros, né? Que geralmente são pelo Meet, né? Nós adotamos essa postura de utilizar o Meet também como uma ferramenta tecnológica para aproximar em períodos de ensino à distância, né? O professor está ali, tem uma semana de ensino à distância, de educação à distância, né, para ser utilizado dentro da plataforma. O professor observa que o aluno está com muitas dúvidas, ele fala com uma aula síncrona,
né, pelo Meet, onde o aluno vai entrar de qualquer lugar onde ele esteja e ter a possibilidade de fazer os seus questionamentos, e o aprendizado acaba sendo até muito melhor com esses encontros, tá? O material obrigatório, aqui, ó, gente, bem interessante. Professor, mas eu não estou acostumado a realizar minhas tarefas à distância, como é que funciona? Eu mando uma carta para o professor, ele responde? Não, as avaliações estão no próprio ambiente virtual de aprendizagem, né? Os encontros presenciais geralmente são utilizados para aquele momento de proximidade do aluno com o docente, né? Momento de troca de experiências, de uma conversa mais direta, de exemplos, de repente ali a troca de experiência dos alunos com os alunos também. Tem muitos alunos que já têm uma vivência, né, relacionada àquele tema, então também faz essa troca. E dentro da plataforma o professor vai ali fazendo as avaliações e atividades, né? Participações também em fóruns, participação nos chats, exercício de fixação, muito interessante. Pode também possibilitar a questão do trabalho em grupo. Então é uma metodologia aplicada a EPT, essa tecnologia muito mesmo completa. Eu mesmo, quanto professor, eu ainda não consegui aprender todas as ferramentas dessa plataforma, né? A gente está sempre aprendendo e passando tudo que a gente está aprendendo para o aluno. O aluno gosta. Por exemplo, eu aprendi recentemente aqui um jogo da forca, né? Que o aluno vai ali fazendo, em vez de só responder um questionário, ele vai respondendo, tentando achar a resposta correta, e quando ele erra, vai formando uma forquinha. Para quem não lembra, né? Errou, aparece a cabeça lá do boneco. Errou outro, abraço, até formar todo o boneco, e aí ele acaba perdendo a questão. Ou seja, são dinâmicas que são utilizadas durante o processo de educação à distância através das ferramentas de ambiente virtual de aprendizagem para a EPT, que são magníficas, são estimulantes e podem ser estimulantes de acordo também com essa linha do professor. Às vezes tem professor que coloca ali só a apostila, coloca só um vídeo, o aluno ali vai se sentir um pouco desinteressado. Então, se você utilizar metodologias ativas também, né? Metodologias que venham a aguçar o interesse dele, como o jogo de forca, de repente um show do milhão. Aqui a plataforma geralmente dá a possibilidade de fazer um show do milhão de perguntas e respostas. Eu geralmente faço, né? E digo para os alunos, quem terminar primeiro e com maior pontuação, eu dou uma caixa de chocolate. Então estimula o aluno, ele se diverte, ele aprende. Ou seja, a educação à distância vem quebrar talvez esse paradigma que a educação ela precisa ser só uma questão formal ali de transmissão de conhecimento. Não, ela pode ser divertida também. Ela pode ser divertida e assim também trazer o conhecimento, além de um clima muito mais gostoso de sala de aula, tanto virtual quanto presencial. Então, meus colegas, essa ferramenta que eu trouxe aqui, a educação à distância, né? E a utilização da tecnologia, né? Dessa parte do ambiente virtual de aprendizagem como tecnologia utilizada na EPT. Né? Como eu disse para vocês, a gente cada vez mais vai aprendendo a trabalhar nessas novas plataformas, e o aluno também, ele sente que ele tem que cada vez mais buscar para aprender, né? Eu espero que vocês tenham aqui, claro que é difícil, muito dificultoso expor tudo que se pode realizar dentro de uma plataforma tecnológica, né, voltada à EPT, com a plataforma AVA, com a plataforma Moodle, mas a gente procurou aqui trazer esse primeiro apanhado, né, esse contexto da utilidade, de como funciona, para que vocês também se sintam estimulados de repente a utilizar em sala de aula. Creio que hoje muitas universidades estão utilizando essas novas metodologias e a gente está aprendendo cada vez mais. E a educação à distância vem fortalecer justamente essas novas ferramentas, né? Nós temos, por exemplo, também o Kahoot, nós temos o que mais? Temos o EduPulse, que são ferramentas que você pode utilizar no seu processo de educação com os seus alunos. Então esse trabalho do discente Orian Vasconcelos Carvalho, né, para o componente
de Educação e Tecnologia do professor Francisco Kelvin de Oliveira para o programa ProfEPT, Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, para o Instituto Profissional e Tecnológico do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, tá? Agradeço a companhia de todos nesse momento, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Fique com Deus e um abraço bem forte a todos.